Nesta semana vimos que cumprimos a lei quando quando amamos a Deus e quando amamos ao próximo. Portanto, obedecer à lei significa em amar, implica em amar. Essa é a maneira de obedecer à lei, amando. Veja a palavra do Senhor Jesus em Mateus 22, 37 a 40. Nós já vimos esse verso. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O apóstolo Paulo ainda simplificou mais o significado de obedecer à lei. Veja o texto de Gálatas 5,14. Pois a lei inteira se resume em apenas um mandamento: ame aos outros como você ama a você mesmo. Nesse contexto de amar os outros como amar a si próprio, o Senhor Jesus é a maior demonstração do amor divino. Ele é o nosso exemplo. Veja João 15, 12, palavras do Senhor Jesus. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como é que o Senhor Jesus nos amou? O Senhor Jesus nos amou de tal maneira, ele veio, deixou de ser Deus, e se humilhou para ser servo, para ser homem, sujeito à morte de cruz. Tudo isso ele fez por quê? Por amor, não porque ele tinha obrigação de fazer isso, não porque isso era um dever dele, mas é porque ele nos ama, nos amou. O amor de Deus e o amor ao próximo, o Senhor Jesus esclareceu, falando nesse contexto do amor a Deus e o amor ao próximo, o Senhor Jesus esclareceu o critério do julgamento dos seres humanos. Como é que nós vamos ser julgados? Será que você realmente praticou o amor a Deus e o amor ao próximo? E ele falou então a parábola da separação das ovelhas e dos bodes, ou o grande julgamento. Está lá em Mateus 25, dos versos 31 a 46. E nós vamos ver alguns desses versos. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono na sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Ele estava usando agora uma ilustração conhecida. Os apóstolos, os discípulos conheciam, sabiam o que era isso, separar bodes de ovelhas. Porá as ovelhas à direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas por que eles estão recebendo esse privilégio de entrar no reino? Versos 35 e 36. Veja a importância da justiça social, a importância da solidariedade, a importância de praticar o serviço social, de praticar boas obras. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Veja a condição de vulnerabilidade, fome, sede, ser estrangeiro, ser enfermo, estar nu, estar preso, vulneráveis. E o Senhor disse agora, o Senhor dessa parábola, o Filho do Homem, é melhor, diz assim: eu estava nessa condição e vocês me atenderam. E agora, então, esses que foram separados como ovelhas vão perguntar: mas quando é que nós fizemos isso? Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? E quando te vimos enfermos ou presos e fomos te visitar? O rei respondeu: em verdade vos afirmo, sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Como é que nós atendemos às necessidades de Deus, se é que Deus tem necessidades? Como é que nós atendemos o mandamento de Deus quando nós amamos os pequeninos? Expressamos amor a Deus quando atendemos aos vulneráveis, quando atendemos às criaturas de Deus,
quando demonstramos amor aos irmãos. Os versos seguintes, do verso 41 até o verso 46, falam que foi ao contrário, os bodes, as cabras. Porque agora vocês estão apartados de mim, vocês não me atendem. Quando é que nós não... o Senhor fala assim, vocês não me atenderam. Eu tava com sede, vocês não me deram de beber. Eu estava com fome, vocês não me deram de comer. Estava forasteiro, não me hospedasse. Estava nu, não me vestisse. Tudo ao contrário do que aqueles que foram separados, as ovelhas, haviam feito. E esses mesmos vão perguntar, quando é que nós não fizemos isso? Quando é que nós deixamos de atendê-lo? E ele vai dizer assim, em verdade vos digo, que sempre que o deixasse de fazer a um desses mais pequeninos, a mim deixasse de fazer. Irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. O que é considerado justiça aqui? Aqueles que praticam a justiça social, aqueles que atendem às necessidades dos necessitados, a necessidade do próximo vulnerável. E olha, irmãos, não faltam vulneráveis na nossa sociedade, na nossa época, para que a gente possa atendê-los. O fator determinante para o recebimento da vida eterna é como o indivíduo tratou seus pequeninos irmãos e irmãs. A conduta das pessoas é o que demonstrará se elas aceitaram ou não a mensagem de Jesus. Jesus disse que sempre teremos os pobres conosco. Essa afirmação do Senhor Jesus se verifica a cada olhada que a gente dá na rua. Sempre vamos ter os pobres, sempre vamos ter os necessitados, sempre vamos ter as viúvas, sempre vamos ter os órfãos, sempre os injustiçados. Qual deve ser, então, a nossa atitude? A nossa atitude deve ser o atendimento dos vulneráveis. É claro, irmãos, que nós não podemos atender a todos os vulneráveis. Nós podemos atender os vulneráveis através da nossa associação assistencial, da ASA, mas nós devemos atender os vulneráveis também, na medida do possível, pessoalmente, enquanto igreja, enquanto grupo, enquanto empresa, enquanto corporação, nós devemos atender aos necessitados. Portanto, o atendimento dos vulneráveis, ou seja, a compaixão com os pequeninos de Deus, é o que demonstra se realmente amamos a Deus e ao próximo, e, em consequência, observamos toda a lei. A lição dessa semana foi muito importante, irmãos, ao falar sobre a justiça social, ao expressar como a Bíblia apresenta a necessidade de atender e de propor, de trabalhar pela justiça social. Mateus 22, 40 diz assim, dos 2 mandamentos depende a lei e os profetas. Amor a Deus. Entendemos o amor a Deus. Amor ao próximo. Devemos cada dia mais entender o que é verdadeiramente amar ao próximo. Vamos orar. Senhor nosso Pai, muito obrigado pela vida e pela saúde. Muito obrigado porque nessa semana pudemos estudar essa bela lição. Essa bela lição que fala sobre o que é o cumprimento da lei. E nela encontramos que o cumprimento da lei é o amor. O amor a Deus em primeiro lugar e o amor ao próximo. Esses dois mandamentos cumprem a lei, cumprem toda a lei. Queremos que nos ajude para que possamos atender a lei dessa maneira, atender a lei em amor a Deus e em amor também ao próximo. Que nós pratiquemos a lei, não para nos salvar, mas pratiquemos a lei porque já fomos salvos através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Nos abençoe, portanto, nesse sentido, é que eu peço para mim e para cada um dos irmãos que vai assistir esse vídeo. Peço para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero desejar um sábado feliz. Vimos na lição dessa semana. Sábado é o memorial da criação, mas não é somente o memorial da criação. É o memorial da salvação do povo hebreu, do povo de Israel, da salvação da escravidão do Egito. Mas é um memorial, deve ser um memorial também da nossa salvação,
da nossa salvação, de o Senhor nos ter tirado do mundo e ter trazido para a sua casa, para a sua igreja. Deus abençoe a todos. Tenham um sábado feliz. Feliz sábado, feliz dia da alegria.